O debate presidencial que rolou no domingo começa a reverberar nos países da América do Sul e o Chile convoca o embaixador brasileiro para dar algumas explicações sobre as declarações do Bolsonaro. O que está rolando? A gente teve a renúncia também de uma das lideranças religiosas e políticas mais importantes do Iraque, e inclusive o palácio presidencial foi invadido, e relembrando muito o que aconteceu no Sri Lanka, teve a invasão inclusive à piscina da região da residência oficial do então líder. O que está rolando no Iraque? Notícias importantes também relacionadas à Ucrânia, que anunciou uma contraofensiva inicialmente em Kherson e Mariupol, mas deve ser para a retomada do território como um todo. Quais são os objetivos? A Hungria declara um documento bastante polêmico acerca da suposta educação rosa que vem acontecendo no país, que vem causando uma queda da taxa de natalidade. E, por fim, também notícias sobre uma possibilidade de conflito entre Irã e Israel. O Irã falou com todas as letras, a partir do seu presidente, que pode eliminar o Estado judeu. O que está acontecendo, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? E claro, se você quiser acompanhar um pouco mais quem é o Ricardo, deputado estadual, candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, luta pela redução dos impostos, acesso à educação. Hoje eu coloquei uma série de propostas lá no meu Instagram. Vai dar uma olhadinha, pessoal, para ver se você compactua ou não. E peço muito que você me apoie nesse momento bastante importante. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, o que tá rolando, né? Como eu disse para vocês, tivemos notícias importantes relacionadas à convocação do embaixador. Por quê? Ontem a gente teve um debate bastante acalorado, né? O Lula não soube responder à corrupção, o Bolsonaro ali atacou as mulheres, enfim, uma série de retóricas, de narrativas foram criadas, e é o que cada um dos... A gente está no mundo da pós-verdade, né? Quem ali defende mais o governo Lula, o Bolsonaro foi péssimo e tal. Quem é mais a favor do Bolsonaro? O Bolsonaro mitou, o cara foi sensacional. Aliás, o que você pensa? Bolsonaro mandou bem ou mandou mal? E o Lula, mandou bem ou mandou mal no debate? Deixa nos comentários. Mas o importante, além disso, é a questão também da fala do Bolsonaro acerca do Chile. Se eu não me engano, foi na parte das considerações finais. Ele falou, olha, o candidato aqui, o Lula, ele apoia a Colômbia, olha o que está acontecendo com a Colômbia. E quando ele foi falar do Chile, ele falou assim, o candidato aqui apoia o Gabriel Boric, apoia o Chile, que é um cara que já atacou fogo no metrô. Né? E aí começou a falar, porque o Gabriel Boric é um cara de esquerda, ex-líder estudantil. É o presidente mais jovem que a gente tem no momento da América do Sul, né? 36 anos, se eu não me engano. Tá? E isso foi rebatido, foi visto pelo Ministério das Relações Exteriores, pela ministra, falando que é uma informação falsa, que é uma divulgação de fake news, que ele nunca esteve associado à violência em ônibus, metrô e coisa que o valha, e que política não se faz dessa maneira. Convocou o embaixador brasileiro no Chile para dar as devidas explicações, mas eu não acho que isso vai representar algum tipo de ruptura institucional, claro que não. É mais uma forma, diplomacia tem muito disso, né, dos sinais que são transmitidos. A declaração dela falando que política não se faz dessa maneira, que embora haja divergências ideológicas, as negociações não podem estar com fake news e coisa que valha, acho que é mais um sinal para mostrar um desagrado ao que o Bolsonaro falou no debate frente ao Chile, tá? Do que qualquer outro tipo de coisa. Hoje tivemos também a renúncia, na verdade, a aposentadoria do presidente do Iraque, que foi eleito em outubro do ano passado e desde então não conseguiu formar um governo, não conseguiu formar uma maioria para conseguir governar. É uma figura super importante, inclusive historicamente, conhecido como o Moqtada al-Sadri. Esse cara é uma liderança que hoje consegue mobilizar milhões de seguidores, né? O Iraque, a gente não pode esquecer, que é um dos poucos países do Oriente Médio que é de maioria xiita. Ele, inclusive, se define, né, como uma liderança xiita, uma liderança religiosa xiita, descendente de Maomé, uma linhagem de descendentes, né, do Maomé. E isso significa, galera, que ele tem uma legião super importante. Só que o Iraque, principalmente depois da intervenção dos Estados Unidos, com a derrubada do Saddam Hussein do governo, o Saddam Hussein era um sunita que conseguia até coibir e fazer alguns tipos de conluio, né? Então dava um pouquinho de liderança para essa milícia, um pouquinho de liderança para essa milícia e tal. Apesar dessa liderança ser uma liderança xiita, existem outros movimentos xiitas, como por exemplo, uns que apoiam mais o Irã nesse momento, que não consideram um bom líder. Por conta da dificuldade de conseguir formar um governo e pelas disputas políticas internas, ele anunciou aposentadoria. Ele está aposentado da vida política.
Alguns consideram que, na verdade, é uma manobra política para chamar a atenção um pouco para sua causa. Quando ele anunciou a aposentadoria, ele conseguiu mobilizar grande parte da população do Iraque, e principalmente na Zona Verde, região onde tem embaixada dos Estados Unidos, embaixada da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Começou a rolar uma disputa bastante interessante ali, bastante problemática. A gente teve a invasão à piscina, por exemplo, da residência oficial, numa imagem que lembrou bastante o que aconteceu no Sri Lanka, inclusive, né? Onde teve manifestações, manifestantes foram lá, invadiram e tal. Então, hoje, Bagdá já teve, inclusive, mortes por conta desses protestos. Alguns seguidores que dizem, meu Deus, vocês não estão deixando o cara governar, o cara foi eleito democraticamente, ele tem que governar. Enquanto outros dizem que, na verdade, ele estava muito concomunado com interesses que não eram interesses dos xiitas do Oriente Médio, com os xiitas do Irã, principalmente, e há uma disputa política hoje em voga no Iraque. Mais uma, né, infelizmente, tá? E mortes acontecendo e protestos a rodo na região. Outra notícia importante hoje está relacionada a uma mudança de rota da Ucrânia. A Ucrânia anunciou hoje, de maneira oficial, a partir do alto escalão da parte militar, uma contraofensiva. Uma contraofensiva em Kherson e Mariupol. Lembrando que a Ucrânia já tinha atacado posições na Crimeia e já está rolando um conflito também em Zaporizhia, né? Onde está, inclusive, localizado a maior usina nuclear da Europa. A gente vem discutindo bastante nos últimos vídeos acerca disso. Só que agora, lançando a contraofensiva nesses dois territórios, e claro, com muito financiamento dos Estados Unidos, o Biden anunciou recentemente 3 bilhões em ajuda, fora todas as ajudas que já aconteceram. Hoje está na casa de mais ou menos 17 bilhões, e a tendência é que chegue até 30 bilhões de dólares até o final do ano, com o sistema HIMARS, com munição, com armamentos, com logística. Então está se utilizando a Ucrânia desse apoio do mundo ocidental para atacar posições. Kherson fica ao norte da Crimeia e Mariupol talvez seja o ponto mais estratégico desde o início dos conflitos. Mariupol tem um porto super importante, dá acesso ao Mar Azov, uma região de escoamento de grãos, tal, além de ser considerada uma região extremamente turística. Tanto que a Rússia, por exemplo, considera que é uma localização estratégica, conecta a regiãozinha de Donbás até a região também da Crimeia, uma conexão, né, da Rússia ao Mar Negro, uma conexão da Rússia ao Mar Mediterrâneo, e estava inclusive considerando fazer um resort ali naquela região. Então os ucranianos, aparentemente seguindo o que o Zelensky inclusive tinha prometido, eles não vão aceitar um cessar-fogo, algum tipo de acordo, enquanto todos os territórios não forem reconquistados pela Ucrânia. Você acha que essa contraofensiva tem chance de dar certo? Os ucranianos, eles conseguem de fato lutar com os russos? Eu particularmente acho que quando a Ucrânia, caso ela comece a obter vitórias importantes, os russos vão começar a apelar, entre aspas. O Putin não vai aceitar, penso eu, tá analisando a geopolítica aí, e conhecendo um pouco a atitude que o Putin tomou no passado recente, na Geórgia, na própria Crimeia, não acho que ele vai aceitar uma derrota e uma retomada dos territórios por parte da Ucrânia. O que você pensa sobre o fato, hein? Deixa aí nos comentários. Viktor Orbán, que talvez seja um dos presidentes mais polêmicos do mundo, ele lançou como se fosse uma espécie de documento, uma cartilha, que fala sobre estudos relacionados ao que ele chama de educação rosa que vem acontecendo na Hungria. Segundo os dados oficiais da Hungria, hoje a maior parte do ensino superior ele vem sendo ocupado por mulheres. Os dados oficiais falam em 54,5% nas universidades. Segundo a própria documentação, as mulheres não têm tanta criatividade e competição quanto os homens. Então, mulheres se tornando trabalhadores, os trabalhadores na Hungria, isso vai fazer com que a Hungria perca a competitividade, perca a parte de criatividade. Ele, inclusive, falou alguns exemplos, como, por exemplo, o homem que soluciona o computador travado, a torneira pingando, o móvel que precisa ser montado e coisa que o valha. E, além de tudo, criticou que esse tipo de política, ele reduz as taxas de natalidade, porque a mulher, quando ela se qualifica profissionalmente, ela acaba ficando menos propensa ou mais exigente para conseguir arranjar um parceiro, para conseguir ter um relacionamento. Pois é a mesma Hungria que já falou no passado, por exemplo, que na Hungria não existem mestiços e que nunca vão existir. É a mesma Hungria, por exemplo, que num passado recente proibiu materiais, até, né? Juro que não foi homenagem, tá? Mas materiais, por exemplo, como Harry Potter e Friends, falando principalmente para menores de idade, falando que eles incentivavam algum tipo de relacionamento homoafetivo ou coisa que valha. A Hungria, que estatizou todas as clínicas de fertilização do país para tornar o processo mais gratuito, para que a Hungria não seja ocupada por estrangeiros.
e sim para que a população tenha filhos e reocupe o país. Então a Hungria, inclusive, dá isenção de impostos total, mas até aí vários países europeus também o fazem, tá? Isso não é uma grande diferença, para famílias, para mulheres que tenham mais de 4 filhos, para que a Hungria seja repovoada por húngaros. Então é mais um passo assim no momento complicado que a Hungria vem passando. A Hungria vem sendo alvo de constantes ataques da União Europeia, tanto por essas questões relacionadas mais aos direitos humanos, à diversidade, quanto também ao apoio que a Hungria vem dando à Rússia. Não dá para esquecer que o Viktor Orbán, apesar de estar na União Europeia, geopoliticamente está se aproximando um pouco mais dos russos. E para finalizar, galera, essa semana muito possivelmente vai rolar o acordo entre Irã, União Europeia e Estados Unidos. O Irã falou na semana passada que recebeu o documento oficial, está dando uma analisada e vai dar uma resposta essa semana. O acordo que pretende fazer com que o Irã tenha o fim das sanções econômicas, praticamente vai descongelar 350 bilhões de dólares e, em troca, a AEA vai poder fazer vistorias para saber o que o Irã está fazendo com o seu arsenal nuclear, com enriquecimento de urânio. O Irã, inclusive, anunciou recente a inauguração de uma série de usinas nucleares, falando que agora vai poder utilizar essa energia para desenvolver um parque industrial, para utilizar na dessalinização da água do mar, assim como Israel também utiliza, não com usina nuclear, né? Mas com fontes energéticas e tal. Então, o Irã vem avançando nesse sentido. Só que Israel está extremamente preocupado, porque fala que o mundo ocidental está sendo muito frouxo com o Irã. E que, inclusive, Israel se sente na posição confortável de atacar posições nucleares com o Irã, caso o acordo seja fechado, sem autorização da ONU, sem autorização dos países ocidentais. Hoje, o presidente do Irã respondeu. Falou que o Irã pode realizar um ataque preventivo contra Israel, e que se o Irã atacar o território dos judeus, atacar o Estado de Israel, Israel não consegue se defender dessas ofensivas iranianas. Ou seja, o Irã está falando de um possível ataque antes de ser atacado. E Israel está falando também de um ataque antes de ser atacado com o possível desenvolvimento de um arsenal nuclear. Vocês estão percebendo o perigo dessa questão? O Irã, inclusive, que acabou de anunciar mais um acordo com a Rússia. O Irã que está cada vez mais próximo da Rússia, da China, da Venezuela, né? Não que a Venezuela seja uma grande potência militar também, claro, mas está se aproximando bastante desse mundo oriental. E por mais que tenha algumas rusgas, a gente fala de Israel, que é aliado dos Estados Unidos, que é aliado da União Europeia. Então, além de serem duas potências militares regionais, o Irã e Israel, não preciso nem falar, né, do poderio que os caras têm, além de tudo, é uma proxy war, uma guerra por procuração. Porque indiretamente a gente tem Rússia e China de um lado apoiando os iranianos e Estados Unidos e União Europeia apoiando Israel. Penso eu nesse momento, que de todos os conflitos, excetuando Rússia e Ucrânia que já está rolando, é o mais tenso de todos, tá? Não é o com maior potencial. O maior potencial de tensão, com certeza, é China e Taiwan. Mas é o mais tenso nesse momento de possivelmente evoluir para algum tipo de conflito direto entre Israel e Irã, porque os dois querem realizar ataques preventivos. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Qualquer coisa, galera, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.